Paz do Senhor, pessoal. Estou aqui para a gente fazer mais uma reflexão na Palavra de Deus e hoje eu vou falar sobre o conselho a ser seguido. Eu queria ler aqui o Salmo primeiro e, se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia comigo. O Salmo diz o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bom, por que eu escolhi esse salmo? Porque existe um quadro preocupante no nosso meio, que é a admiração por ímpios e por pessoas que nada tem a ver com a palavra de Deus. A gente percebe que no nosso meio, às vezes acontece com a gente começa a observar e de alguma maneira até admirar pessoas que pregam o contrário que a palavra de Deus prega. Famosos, celebridades, humoristas, jogadores e por aí vai, até aquele seu amigo da escola ou do trabalho. O que eles têm a acrescentar para nós? As piadas que eles contam, as coisas que eles fazem, o estilo de vida deles, o que tem para ensinar para nós? Absolutamente nada. E também, com frequência, nós vemos no nosso meio pessoas rejeitando a lei do Senhor, a palavra de Deus, a meditação, a leitura nas Escrituras. Então, ao passo que muitas vezes os nossos irmãos, ou até mesmo nós, começamos a admirar, começamos a nos interessar pelo papo dos ímpios, a gente começa a rejeitar aquilo que a Escritura tem a nos dizer. Isso é preocupante, porque é o oposto do que o Salmo 1 recomenda. O homem feliz, o homem bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, é aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. Eu acabei de ler um testemunho de um homem de Deus que por 40 anos, até o dia em que ele escreveu esse testemunho, ele todo dia acordava, ia para os evangelhos e lia alguns capítulos dos evangelhos até ele se sentir feliz e contente. E isso funcionou durante 40 anos, que foi até o período em que ele escreveu esse testemunho. Acredito que isso perdurou pelo resto da vida desse homem. Mas olha só como é interessante. O cara acordava e ia meditar na palavra de Deus, nos evangelhos, e então ele encontrava alegria para sua alma. O dia dele não era o mesmo. Ele encontrava força na palavra de Deus, satisfação na palavra de Deus. E é mais ou menos isso que o versículo 3 desse salmo fala. Fala sobre uma árvore plantada à beira de águas correntes. Olha só para você ver a diferença. A pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite é uma árvore, ou seja, é algo firme, é algo sólido, que tem raízes. Os ímpios, já no versículo 4, ele fala que são como palha. Não tem raiz e é algo mínimo, é algo insignificante. Mas aí, continuando no versículo 3, essa árvore ela é plantada à beira de águas correntes, de águas que sempre estão fluindo. Aquele que medita na palavra de Deus, aquele que lê a Bíblia, lê a sua Bíblia todo dia, ele tem uma fonte inesgotável de alegria, de segurança, de paz, que está ali acessível a ele, nas suas mãos. Essa é a palavra de Deus, esse é o poder da palavra de Deus, quando lida, quando meditada e quando buscada. Então, essa reflexão funciona também como um desafio para todos nós, para a gente avaliar aquilo que a gente tem visto, as pessoas que nós temos seguido, e se nós de fato temos meditado na lei do Senhor dia e noite. Eu desafio você a todo dia, quando você acordar, pelo menos ler um capítulo de algum dos evangelhos. Leia sobre Jesus, medite na vida de Jesus, veja a graça de Deus, que é Jesus Cristo, o presente de Deus para mim e para a sua vida. Eu tenho certeza que os seus dias vão ser mais felizes e que você, assim como a árvore, vai estar firmada
em uma fonte inesgotável de alegria, segurança e paz. Bom, eu espero que de alguma maneira você possa ter sido alimentado por essa reflexão. Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia e até a nossa próxima reflexão.